Se você atende pacientes idosos, eu tenho certeza que você se depara frequentemente com pacientes com estenose aórtica, uma valvopatia muito comum no idoso. Segura aí que nesse podcast a gente vai destrinchar tudo o que você precisa saber sobre essa valvopatia. Roda a vinheta! E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast do Gericlass. E dessa vez estamos aqui, eu e Fig, Eduardo Fig, e nosso, eu não vou nem chamar de convidado ilustre, porque Rodrigo já é da casa. Tem carteirinha já. Né, já tem carteirinha aqui, Rodrigo Pedrosa, nosso grande amigo, cardiologista. Rodrigo, mais uma vez, bem-vindo aqui à casa. Estreando nesse estúdio novo, né? Acho que das outras vezes que você veio aqui, foi no estúdio antigo. Mas Rodrigo já é figura carimbada aqui, porque você já teve no podcast sobre hipertensão arterial no idoso e apneia do sono. Dois podcasts ficaram tops, não foi? E dessa vez a gente chamou aqui Rodrigo novamente para nos ensinar sobre estenose aórtica, que é um problema, uma valvopatia, como eu disse antes da vinheta, muito comum na população idosa. A gente se depara muito, né, Fig? Dá um desespero, dá agonia quando vê, porque é tanta coisa, tanto milímetro, que a gente vai tentar destrinchar isso aqui hoje com ele. Então, quando é que a gente deve suspeitar de estenose aórtica? Quais são os sinais, sintomas de estenose aórtica? Quando é que a gente recorre aos nossos amigos da cardiologia? Várias vezes eu recorro a Rodrigo pedindo socorro. Rodrigo, te abraça aqui, atende aqui dona fulana, seu cicrano, que estou precisando aí do seu help, né? Então, a gente vai conversar sobre os pontos-chave de estenose aórtica, essa valvopatia tão comum na população idosa. Então, Rodrigo, é frequente eu te encaminhar pacientes com estenose aórtica, né? Então, é muito frequente porque é a valvopatia mais comum no idoso, né? Então, é uma doença degenerativa da válvula que tem muito a ver com a aortoesclerose, com a aterosclerose em si, e que até 1/3 dos idosos podem apresentar aortoesclerose. Desses 1/3, eu acho que em torno aí de 20% podem apresentar estenose aórtica significativa, que é aquele paciente que a gente vai precisar ter mais atenção, avaliar melhor o caso, fazer exames complementares para estratificar o risco desse paciente. Eu vi até estudando aqui para o podcast, eu fui dar uma revisada, tem um estudo longitudinal, que é o estudo do envelhecimento de L5, um estudo lá finlandês, os estudos nos países da Escandinávia sempre deixa a gente morrendo de inveja, né? Do sistema de saúde de lá. E aí eles colocam que na população idosa a prevalência geral lá era de 5% para estenose aórtica mesmo, não só de aortoesclerose, né? É uma proporção importante que a gente precisa estar atento. E aí você colocou, e um dos principais fatores de risco para estenose aórtica é idade avançada, né? É o envelhecimento. E os fatores de risco cardiovasculares de uma forma geral, como hipertensão, tabagismo, dislipidemia, os fatores comuns da aterosclerose que a gente vê nas artérias do coração, como também nas válvulas. E em relação às causas de estenose aórtica, eu não estou falando agora de fator de risco, mas das causas, a principal causa de estenose aórtica no paciente idoso, estou falando do idoso, é a aortoesclerose, né? Que é a calcificação, a degeneração valvar. Isso é diferente da população mais jovem, né? Porque um jovem com estenose aórtica, a gente deve sempre lembrar de válvula aórtica bicúspide. Isso a gente está falando de países desenvolvidos. Lembrar a boa e velha febre reumática, que no Brasil a gente ainda tem muito, e que, como vocês devem lembrar aí da faculdade, a válvula aórtica é a segunda mais acometida, né? A mitral é o calcanhar de Aquiles. Da cardiopatia reumática, né? Da reumática, mas a gente tem muito paciente ainda com valvopatia reumática, e aí é aquele jovem de 20, 30, 40 anos que vai apresentar doença valvar, mas isso aí é a exceção nos países desenvolvidos. E aqui no Brasil a gente tem aí também os pacientes com válvula aórtica bicúspide, como você falou, que aí vão começar a apresentar estenose aórtica entre os 50 a 60 anos. Lembrando que a válvula aórtica ela é tricúspide, quando ela é bicúspide ou monocúspide, a gente tem um fluxo muito mais turbilionar naquela válvula, e isso vai estressando cada vez mais aquela parede da válvula e vai calcificando, né? E, por consequência,
na parede da aorta, pelo aquele fluxo turbilionar ali, muitas vezes você também tem doença da parede da aorta e você vai ter associado a isso, muitas vezes, aneurisma de aorta. Então é a doença que a gente não quer tratar, é um aneurisma de aorta que precisa trocar a aorta e a válvula, é uma cirurgia bem mais complexa. É a causa mais comum de obstrução à saída do ventrículo esquerdo das faixas etárias de idoso e adulto também. Exato. Então, o quadro clínico da estenose aórtica, muitas vezes eu estou ali no consultório atendendo paciente, ele aparentemente não tem nenhuma queixa cardiovascular, são várias outras queixas que o idoso muitas vezes traz, tão frequente, né, o idoso trazer muitas demandas, e aí na hora de examinar a Dona Maria lá, a senhorinha de 80 anos de idade, coloco lá o esteto e aquele sopro sistólico, né, de ejeção, né, clássico sopro em diamante, e a paciente não tinha nenhum sintoma cardiovascular, né? Então, muitas vezes, o paciente com estenose aórtica, ele tem a estenose aórtica, mas ele não tem sintomas, né? E aí a gente detecta ali, suspeita pelo exame físico, né? Aquele sopro sistólico ejetivo. A gente sempre aprende na faculdade, eu me lembro muito bem das aulas de semiologia, eu adorava as aulas de semiologia, o famoso pulso parvus e tardos, né? Mas no idoso isso parece não ser muito frequente, né? Isso. Como o idoso ele já tem a artéria mais enrijecida, né, a aterosclerose, ele pode ter esse pulso já diminuído só pelo fato dessa artéria estar calcificada. Então você não vai esperar que exista isso só no caso da estenose aórtica. É pouco específico esse Exato. achado, né? Agora, o que você falou também da ausculta, é muito importante a gente lembrar que muitas vezes você vai auscultar um sopro ejetivo, mas muito breve, curtinho, só de uma aortosclerose. É um turbilhonamento rápido daquele sangue ali. Mas ele não tem um padrão em diamante, que é aquele crescendo e decrescendo. E muitas vezes, quanto mais demorado esse sopro, maior é essa obstrução. Então, curtinho no início, logo depois da sístole, você vai escutar em pacientes que têm só uma aortosclerose. É uma válvula aórtica espessada, né? Exato. E aí você tem que investigar, e aí vai fazer eletrocardiograma e os exames que a gente vai conversar. Mas outra coisa importante também além da ausculta, né, é ver os sintomas do paciente, que a gente depois vai destrinchar também. Eu estava vendo exatamente essa observação tua aí, que não existe nenhuma combinação de nada do exame físico que tenha alta sensibilidade e alta especificidade para você fechar o diagnóstico de uma estenose aórtica severa assintomática. Então, assim, são dados que a gente está dando aqui, você vai buscar na ausculta, obviamente. Nessas horas eu fico imaginando que o Daniel me lembrou a questão de sessão de exame clínico, né? Que para muitos ficou somente lá atrás. E com o advento do eco, a questão da ausculta cardíaca se perdeu muito. E né, a gente não tem mais essa padronização. Ela existe, semiologicamente, mas as pessoas não fazem mais. Eu vi um sopro, pede um eco. Eu vi um sopro, pede um eco. Eu gosto de lembrar, às vezes... Qual foi a última vez que você tentou palpar o ictus córtex do seu paciente, Fig? Acho que foi na aula de semiologia. Lá em medicina, o pessoal quando fazia... Ou quando você tentou palpar um frêmito. Ou impulsão sistólica de meso. Diga lá. Foi dando aula de semiologia. Lá atrás. Mas é isso que eu estava pensando. Como é que a gente pode transformar isso em algo prático, né? Eu acho que aquele sopro, Rodrigo, que foge da área precordial, que se dissipa ali para a subclávia, né, bilateralmente, ou então para núcleo external, ou até para a região das carótidas também. A intensidade, o frêmito, como o Daniel estava falando, se você tem frêmito, realmente é patológico, a irradiação para a carótida. E é importante, muitas vezes, para você diferenciar de um sopro carotídeo, né, o sopro cardíaco, você tem que ficar ligado nisso também. Mas quando você irradia aqui para trás do pescoço, aí você pensa mais em carótida, né? Então, tem algumas dicas, mas hoje, como vocês falaram, a medicina evoluiu, o mundo evoluiu, não que eu não ache importante, eu acho fundamental o treinamento de ausculta, de semiologia, eu acho que ainda é a base. Uma pessoa que sabe examinar bem um paciente já está com meio caminho andado para um bom diagnóstico. Mas hoje em dia, a gente estava conversando antes da gravação aqui, a gente tem... poucos, ultrassom na palma da mão de qualquer médico hoje em dia, não precisa ser ecocardiografista, nem tampouco cardiologista, você coloca um ultrassom
casa do teu paciente, consegue ver uma calcificação de uma válvula, consegue ver um derrame pleural, consegue pelo menos ver detalhes, se o coração bate ou não bate com a fração de ejeção visualmente preservada. Então isso não tinha na época também das pessoas que aprenderam semiologia cardíaca de uma forma muito mais minuciosa. Então também não culpo a nossa geração por isso, eu acho que a gente está nessa fase de transição. E as gerações mais novas aí que vão pegar uma outra medicina. Talvez nem pegue no estetoscópio, né? Eu acho que outro dado interessante assim, para você pensar em afastar a probabilidade de você ter uma estenose aórtica realmente, é você, significativa, é você não ter nenhum sopro, né? Fica mais difícil você chegar a esse tipo de diagnóstico, até um pouco diferente da estenose mitral, né? Porque a falta de sopro existe na gravidade da estenose mitral. Mas aí você pode ter um paciente com muita disfunção ventricular que não chegue a ter um sopro importante. Mas aí é a exceção, né? O clássico e o fácil da gente ver no dia a dia é aquele paciente que chega com sintoma, né? Muitas vezes, ou não, e com uma ausculta cardíaca de um sopro ejetivo, e aí você vai atrás. E aí, pegando o gancho que você falou de sintomas, porque a gente falou aqui que muitas vezes o diagnóstico de estenose aórtica é suspeitado num paciente que tem um sopro característico, mas que ele não tem nenhum sintoma. Foi o caso que eu dei aqui de Dona Maria. Mas a estenose aórtica, à medida em que vai se evoluindo na gravidade, né, podem vir à tona os sintomas da estenose aórtica. E aí, diz aí, Rodrigo, revisa aí para o pessoal os sintomas característicos mais comuns da estenose aórtica e que a gente deve ficar atento, né? É basicamente a tríade, né? Angina, pré-síncope e dispneia, né? Por que isso? Porque se você tem uma obstrução na via de saída, você vai ter uma diminuição da perfusão coronariana. Então, durante a sístole ventricular, você vai ter uma diminuição da perfusão do endocárdio e você vai ter isquemia, né? Então, dor no peito, angina, principalmente ao esforço, típica como se um paciente tivesse uma obstrução coronária, né? A dispneia, ele vai ter uma obstrução, ele vai ter aumento das pressões nas câmaras esquerdas, aumento da congestão veno-capilar pulmonar, né? E a pré-síncope, e às vezes até síncope, pelos mesmos motivos. Você tem uma obstrução dinâmica da via de saída do ventrículo esquerdo e você pode ter hipoperfusão cerebral e síncope. Inclusive, a estenose aórtica é a causa estrutural, aí eu não estou falando de disfunção funcional, né, de bradiotaquiarritmia, mas a causa estrutural mais comum de síncope relacionada de síncope cardiogênica, né? A gente sabe que síncope no idoso existem outras causas, já síncope neuromediada, mas das causas cardiogênicas, né, estruturais, a estenose aórtica é a mais comum, né, no idoso, né? Mas ele pode ter uma estenose aórtica severa e não ter sintomas. Pode. E muitas vezes esse paciente chega no consultório sem sentir absolutamente nada. E aí é que tá. Você precisa destrinchar melhor, porque às vezes passa despercebido na história, o paciente menospreza aquele sintoma, e você vai ter que ir lá dando uma investigada se aquilo realmente é assintomático, e mesmo se for assintomático, a gente precisa ver se precisa tratar ou não. Mas aí na ausculta vai sair, porque o cara é assintomático, né, e você é uma estenose aórtica severa, ele vai ter a ausculta enriquecida, daquilo que a gente já falou aqui, e vai sair no exame físico para você depois sair fazendo a consulta, pedindo eco e eventualmente encaminhando para fazer a avaliação. É importante a gente estar ligado, pessoal, nesses sintomas que a gente está citando, a tríade clássica de angina, dispneia, síncope, porque existe a história natural da estenose aórtica, né? Isso vem lá da década de 70, 80, Dr. Brown. Como é que se pronuncia mesmo? Diz aí, toda vez. Brown. Dr. Brown, que fez lá um estudo longitudinal que mostrou a história natural de pacientes com estenose aórtica, né? E nesse estudo clássico do Dr. Brown, mostrava que o paciente com estenose aórtica que começava a apresentar sintomas, uma vez apresentando sintomas, o prognóstico desse paciente, a sobrevida desses pacientes reduz significativamente, né? Um prognóstico muito ruim, né? Então diante de um paciente com estenose aórtica que passa a ser sintomático, você tem que correr para fazer uma conduta, né, para tratamento eficaz, efetivo para esse paciente. Então, só para você ter uma ideia, quando o paciente começa a desenvolver
Angina, a sobrevida média é de 5 anos. Quando ele desenvolve síncope, sobrevida média é de 3 anos. E se ele desenvolve dispneia, sintomas de insuficiência cardíaca, a sobrevida média desses pacientes é de 2 anos. Tá? Mostrando aí que paciente com estenose aórtica sintomática, acendeu, não vou dizer nem o sinal de alerta, o sinal amarelo, o sinal vermelho, né? Exato, porque esse paciente, se não for tratado, e a gente sabe que tratamento medicamentoso não existe para estenose aórtica, ele precisa de avaliação de especialista, ele precisa correr atrás do prejuízo, porque senão em 2 anos a chance dele ter um desfecho grave é muito grande. A gente poderia ficar com esse aforismo, né? Estenose aórtica sintomática, a intervenção é praticamente mandatória. A menos que ele não tenha condição clínica para tal, né? Que são os casos extremos aí. Às vezes é um paciente que tem estenose aórtica grave sintomática, mas ele tem uma outra condição, uma outra comorbidade muito grave, um DPOC muito avançado, uma demência muito avançada, com expectativa de sobrevida ali menor do que 1 ano. Então não faz tanto sentido você talvez intervir ali, porque ele vai vinha a falecer, a qualidade de vida dele já é muito deteriorada, né? Agora, um ponto bem importante que você estava começando a falar aí, Rodrigo, que a gente precisa estar ligado, principalmente no idoso, é aquele paciente falsamente assintomático, né? Porque muitas vezes a gente está diante de um idoso já com fragilidade, sarcopenia, com redução da mobilidade, né? Redução do gasto energético, pela sarcopenia, pela fragilidade, pelas outras condições, ele já é um idoso mais paradinho ali, já está fazendo mínimos esforços, e são esforços que não chegam a torná-lo desmascarado, né? Torná-lo sintomático, claramente sintomático, por conta da estenose aórtica, né? Isso, tem muito paciente que chega com queixa de fraqueza, de falta de ar, de falta de fôlego, e aí para você destrinchar, como você falou, se isso é dispneia, se isso é sarcopenia e falta de força, se é diminuição da capacidade funcional, simplesmente por descondicionamento físico, a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas. Um BNP ou NT-proBNP ajuda muito, né? A gente estava conversando aqui antes, se você tem um NT-proBNP maior que 3 vezes o valor normal, isso daí já é até indicação de tratamento da estenose aórtica grave. Né? Muitas vezes o paciente é DPOC, fumou muito, já tem fatores de... O tabagismo é um fator de risco para estenose aórtica. E aí? É do DPOC ou é da estenose aórtica? Ou é porque o paciente tem uma obesidade severa? Então, esses exames complementares, principalmente o NT-proBNP, nos ajudam, o ecocardiograma e o ultrassom de tórax, simplesmente para você ver se o paciente tem sinal de congestão. Né? O teste ergométrico em pacientes que são oligossintomáticos, né? Aquele paciente que você acha que ele tem realmente uma capacidade duvidosa e você vai ver lá realmente, comparado para sua faixa etária, você tem um baixo condicionamento físico e sua pressão caiu durante o teste. Né? A questão é hemodinâmica. Quando você precisa mais de débito cardíaco, você não consegue porque tem uma obstrução. Então, tua pressão cai durante o teste, é um sinal de mau prognóstico que você precisa tratar. Esses 2 pacientes, destrinchando aqui, né? Que seria o paciente que é sedentário e assintomático, mas ele é assintomático e ele é sedentário. Na hora que ele entra na atividade física, a questão... Ele melhora, uma reabilitação cardiopulmonar ajudaria muito. Eu falo daquele que é assintomático, que quando faz o teste ergométrico, ele desmascara. Sim, ou faz uma atividade física, não na questão do tratamento. Ele começa a ser sintomático durante o exame. E o outro que é o que se diz que é o paciente com sintomas equívocos, sintomas que são duvidosos, como você estava comentando, que esse aí você pode até partir direto para o BNP e não pedir o teste ergométrico. Porque se você tem já um BNP elevado num paciente muito idoso, que de repente a gente tem que lembrar que teste ergométrico não é fácil para você conseguir fazer no octogenário. Muitas vezes o octogenário da estenose aórtica é aquele octogenário paradinho, que tem baixo condicionamento físico já por vida, dificuldade para deambular, osteoartrose. Acaba sendo até perigoso colocar na esteira para fazer um teste ergométrico. E o ecocardiograma, o médico lá do teste ergométrico já vai olhar você de banda, porque você está botando um paciente tão grave na esteira dele. Ele vai amar, né? Mas em alguns casos, principalmente paciente mais jovem, que você está com muita dificuldade de identificar realmente a gravidade da doença valvar, você pode abrir mão desse exame. Falando de exame, Rodrigo, você citou aí, en passant, o exame que é o padrão ouro, é o queridinho, talvez o mais importante para firmar o diagnóstico de estenose aórtica e para avaliar a gravidade, que é
o nosso velho amigo ecocardiograma, né? Isso, mas antes só 2 exames que a gente não pode esquecer também. O eletrocardiograma vai mostrar sobrecarga de ventrículo esquerdo, pode mostrar fibrilação atrial, que é um sinal também de pior prognóstico nesses pacientes, né? A radiografia de tórax vai me mostrar se eu tenho uma área cardíaca aumentada. Então, se você está num local que você não vai conseguir um eco para uma semana, 15 dias, você vai ter um raio-x ali na frente da sua sala. Você vai ver calcificação da aorta, dilatação secundária dessa aorta também. Você pode encontrar um aneurisma, você já vai ver que o problema é maior. Congestão veno capilar pulmonar e aumento de área cardíaca. Isso tudo vai lhe ajudar. E claro, o ecocardiograma vai, na maior parte das vezes, fechar o diagnóstico. Lembrando que ainda assim não é 100% como tudo na medicina, mas basicamente a gente vai encontrar um gradiente da via de saída do ventrículo esquerdo médio, maior do que 40 milímetros de mercúrio nos pacientes que têm estenose aórtica grave, né? Uma velocidade do fluxo sanguíneo ali maior que 4 metros por segundo, né? E uma área valvar menor que 1 centímetro quadrado. Né? Então é importante você, ainda que não seja cardiologista, você tem que ter noção números, disso. Se quiser decorar um número só para ficar mais fácil, 40 milímetros de mercúrio. Do gradiente médio, né? Médio da via de saída. Da via de saída, né? Porque isso você vai diferenciar o paciente que você precisa ter maior atenção ainda, que é o paciente com estenose aórtica grave. Alguns comentários sobre, você bem pontuou aí, né? A gente chega no UpToDate e ele coloca até o raio-x e o eletro como exames mais secundários. Mas eu fico me perguntando exatamente isso, né? Que no Brasil você não é o UpToDate. É outra realidade de medicina e o raio-x eletro dá diagnóstico de 95% das patologias cardíacas, justamente com o exame clínico, né? Com o frêmito que o Daniel lembrou ali da palpação. E aí o cara tá lá no saúde da família no interior e ele tem que definir que se esse paciente que ele tem algum sopro ali não clássico e aqueles sintomas mais fugazes, se tem ou não a correlação para ele mandar para fazer um eco, de repente, no centro de maior condições. E o raio-x e o eletro, sim, vão ser os primeiros exames bastante, que vão ajudar ele nessa decisão. Mas voltando para o eco, rapaz, às vezes eu pego o eco e eu me desespero, porque o que tem na literatura a gente não encontra dos laudos do eco. Aí primeiro eu queria definir contigo essa questão que eu vi tu comentando dos 4 metros por segundo, que é um dado do CAT ou dado do eco? Não, do eco. O fluxo da via de saída. A velocidade de jato. Então, se você tem um fluxo, como é que você calcula a área valvar? Por uma equação chamada equação de continuidade, que você vai ver a velocidade na via de saída. Então, quanto maior a velocidade do sangue, mais estreito é o orifício da válvula, maior é o grau de estenose. Então, daí você chega nesse 1 centímetro quadrado, que você pode, inclusive, indexar. Se um cara é muito grandão, uma paciente idosa pequenininha, você tem os valores indexados também. Mas o principal é a área valvar menor que 1, um gradiente médio maior que 40, coisa estranha aí. E existem particularidades que aí a gente pode ver depois em pacientes que têm disfunção ventricular. Lembrando só, eu preciso de uma contração ventricular para ter um fluxo rápido nessa via de saída. Se eu tenho disfunção ventricular, esse sangue vai sair mais lentamente e eu não consigo gerar um gradiente tão importante. Então eu posso ter situações em que eu tenho disfunção ventricular, eu tenho estenose aórtica grave, esse paciente se beneficia de cirurgia, mas eu não tenho um gradiente médio acima de 40. Aí a gente vai ver outras coisas. É a chamada low flow, low gradient, né? Que aí você pode ver, fazer um teste provocativo com dobutamina para você aumentar a contratilidade desse coração. E aí você sim vê um aumento dessa pressão na via de saída do gradiente médio e uma área valvar que aí vai baixar dos 1 centímetro quadrado, que a gente sabe, né? E nesses casos, os pacientes se beneficiam da cirurgia, e principalmente nesses casos, porque esse daí é um paciente mais grave, que ele já tem disfunção ventricular induzida por uma estenose aórtica, né? A tomografia com score de cálcio, a gente sabe que a doença é a arteriosclerose, então eu vou ter muito cálcio. Então existem vários valores de corte, mas 3.000 para homem, 1.600 para mulher. A Gatson, você vai ter isso como uma estenose aórtica importante. Então, às vezes você tem um eco limítrofe, um paciente com sintomas limítrofes, mas você vê lá um bloco de 8.000 de cálcio na válvula aórtica, esse cara tem estenose aórtica, vamos tratar. Mas também isso também vai servir para planejamento terapêutico dele, né?
Também, mas aí já é um outro... Aí você vai precisar de contraste, porque para terapêutica você não pode usar uma tomografia sem contraste, porque você quer ver tamanho da válvula, tamanho da aorta, acesso via femoral, porque esses pacientes são doentes vasculares, então ele tem aterosclerose pela aorta, pela femoral, então a gente precisa ver por onde o catéter vai entrar, o diâmetro, qual é o tamanho da válvula, tudo isso é planejado numa angiotomografia de aorta e de tórax, aorta torácica e abdominal e pélvica, para a gente planejar como é que vai ser implantada essa válvula. Mas aí também se escolhe associado num pedido, o cara faz angiotomografia. E geralmente você já indicou, né? Na fase que você vai jogar contraste, o paciente ele já está definido, precisa botar uma TAV. E aí a gente vai para o exame de estadiamento, que aí geralmente é a equipe cirúrgica, hemodinâmica, exato. O heart team vai pedir esse exame. Eu acho que para o não cardiologista, saber que existem outras entidades que não são tão clássicas de estenose aórtica já é fundamental, porque você já vai evitar cair em alguns pegadinhas. Então, basicamente o que você tem que saber é que estenose aórtica grave, o paciente normalmente vai ter um gradiente médio acima de 40, maior ou igual a 40 milímetros de mercúrio, mas pode existir aquela situação em que o paciente tem uma área valvar pequena, com gradiente ainda abaixo de 40, né, porque ele pode ter uma disfunção sistólica do ventrículo esquerdo. Aí é a chamada low flow, low gradiente. Aí é o caso de você encaminhar para um colega cardiologista para dividir isso com o cardiologista, né? Por isso, Mas é importante saber disso. Rapidinho, eu já vi laudos de eco, eu estava me lembrando agora, posso estar errado, tem essas coisas assim. Esse laudo muda uma vez. Ele, em vez de colocar a pressão valvar média, ele colocou a pressão de pico. Se ele não conseguir aferir, mas geralmente o pico a gente faz para diagnóstico no cateterismo, porque aí você tem as ondas. Você não, quando você traça as ondas lá no gráfico, no polígrafo, você pega o pico e vê essa pressão. No eco é o gradiente médio. Tudo bem, mas aí ele pode não conseguir. Ele pode botar o pico e o médio, mas geralmente ele bota os dois. Eu já vi ele colocar só o pico. Minha dúvida é essa. O cara que não consegue mas não coloca só o pico. Aí, você pode ver, porque é mais ou menos a mesma coisa que a gente usa no cateterismo. 60 para pico, 40 para médio, entendeu? Entendi. Tá. Bom, e quando é que a gente deve pensar em intervir num paciente que tem estenose aórtica? Uma coisa já parece muito óbvia, né? Se a gente estava falando aqui de história natural e que se o prognóstico é muito ruim, sobrevida curta, quando o paciente começa a ficar sintomático, uma coisa óbvia que é intervir no paciente sintomático. Estenose aórtica grave, sintomática, é igual à intervenção, salvo exceções quando o paciente realmente é muito frágil, tem outras comorbidades muito avançadas. Mas existem situações em que a gente pode pensar em intervir mesmo sendo assintomático, né? Isso tem ganho força na literatura, né, Rodrigo? Exato, existem algumas condições, como a gente falou, BNP muito alto, mais de 3 vezes o valor normal. Existe uma entidade de estenose aórtica muito grave e muito grave. A crítica, né? A crítica, que é aquela que tem entre 55 e 60 ou mais de gradiente médio, ou seja, se você tem 40 é grave. Em alguns locais 55, outros locais falam como 60 o gradiente médio. Esse paciente ele morre tão rápido que você não deve esperar ele fazer um sintoma para você tratar. Então esse já está autorizado a você tratar só pelo gradiente. Alguns dizem também a área valvar criticamente reduzida, abaixo de 0,7, né? Exato. Também. É isso que eu até pontuar também, quer dizer que o paciente ele pode ter a área valvar menor do que 1 centímetro quadrado, pode ter a velocidade de 4 metros por segundo e pode ter o gradiente médio de 40 milímetros e ele ser um paciente que ainda é assintomático. Não obrigatoriamente ele vai ser sintomático. Exato. Inclusive, existem pacientes com estenose crítica assintomático. Eu tenho uma paciente com gradiente médio de 62, acho. Eu já encaminhei ela para você. E ela, até hoje, isso foi há mais de um ano, ela ainda segue assintomática do ponto de vista cardiovascular, né?
Agora, é uma paciente de alto risco, como ela tem um quadro de um transtorno neurocognitivo, a gente optou por seguir adiante sem intervir. Outra coisa que você pode fazer, eu vi também, é no teste ergométrico, né? Aquele paciente, como você disse, no teste ergométrico, ele faz hipotensão durante o teste ergométrico. Queda da pressão durante o teste. Ou ele tem sintomas com uma carga muito baixa, ou é um paciente também que você deve cogitar a possibilidade de, mesmo sendo assintomático, você intervir, né? E por falar em intervenção, né, vamos entrar agora no ponto que talvez seja o de maior discussão, né, em estenose aórtica ao longo dos últimos anos, e aqui que é papel fundamental do geriatra, né, identificar o idoso que vive com fragilidade. É o papel também do cardiologista, e é algo, inclusive, que fez com que vocês da cardiologia começassem a falar mais sobre fragilidade, né, do conceito de fragilidade, veio por conta da estenose aórtica, né, da intervenção na estenose aórtica, né, porque até um tempo atrás só se existia um tratamento para estenose aórtica, que era cirurgia para troca valvar, né, era a cirurgia de troca valvar pelo cirurgião cardíaco. Agora, né, de alguns anos para cá, nós temos uma outra ferramenta terapêutica, outra opção, que é a TAV, né? A troca valvar por via, o implante valvar transaórtico, né? Quem não conhecer e estiver ouvindo a gente, tem vídeos na internet, bota TAV, ele mostra exatamente todo o procedimento e a técnica que é utilizada. Ou seja, é a implante de uma prótese valvar em cima da válvula natural por hemodinâmica, né? E aí foi um grande benefício a TAV nos últimos anos, né? Isso, inclusive, tem alguns países da Europa que já suplantou a TAV, suplantou a troca cirúrgica, né? A Alemanha faz algum tempo já que isso é realidade. Porque inicialmente você vai trocar uma técnica consagrada há décadas por uma nova, você vai pegar os extremos dos pacientes que têm um risco tão alto para a cirurgia que você não consegue indicar. Então, nesses pacientes, ao invés de só tratar clinicamente, que a gente sabe que não é tratar, a gente observa o paciente, né? Ou fazer uma TAV. Então, nesses grupos de alto risco cirúrgico, foi visto que a TAV era melhor do que não fazer nada, né? Mas, diga-se de passagem, a mortalidade, de uma forma geral, no grupo TAV e no grupo clínico, mesmo assim, são muito altas. Porque esses pacientes têm tanta comorbidade que ele termina falecendo por outros motivos, né? E aí, a parte sintomática melhora. Exato. E aí depois você diminui isso em novos estudos para pacientes de médio risco. E como é que a gente classifica esse risco? Alto, médio, baixo? Existem scores de risco cirúrgico. O STS score ou o Euroscore. Abaixo de 4% é considerado uma cirurgia de baixo risco. Acima de 8% é uma cirurgia de alto risco. Então, primeiro a gente estuda os pacientes de alto risco. Foi bom, vamos para o de médio risco. Também foi bom. Mais recentemente, pacientes de baixo risco. Ótimo. Então vamos acabar com a cirurgia. É assim para todo mundo? Não. Porque a gente tem que lembrar que quando a gente implanta uma válvula por cateterismo, essa válvula vai ser implantada por cima da válvula doente, e se mais para frente a gente precisar trocar novamente isso, vai ser complicado, porque a válvula ela vem em cima de uma estrutura metálica que vai grudar na sua parede da aorta, mas ela já vai diminuir um pouco o diâmetro da aorta. Então, colocar uma por dentro da outra até pode, mas é muito mais raro e difícil, depende muito do diâmetro da aorta que a gente está falando. Então, a gente precisa ter também em mente que pacientes muito jovens, principalmente abaixo de 65 anos, esses ainda são candidatos fortes para fazerem cirurgia aberta. Pacientes muito idosos, depende muito de país, se é Europa, se é Estados Unidos, europeus gostam de acima de 75 anos, indicar TAV para todo mundo, ou em alguns casos 80 anos. E também a acessibilidade. E acessibilidade. Se você não tem, até bem pouco tempo o SUS não tinha. Então, era 100% de cirurgia. Foi liberado, tá em processo aí de início no SUS. Né? Mas a gente vai ter em breves, pelo menos aqui no estado, eu não tenho conhecimento de que não seja por doação. Então, isso é uma coisa que é muito lenta, porque o custo do procedimento é muito alto. Então, fica proibitivo quando você pensa isso em escala... Então, resumindo aqui, no paciente no particular... né? Para a maioria dos idosos com estenose aórtica, com indicação de intervenção, que a gente já falou aqui, TAV vai ser a indicação para a maioria, vai ser a opção para a maioria.
né? Exato. Salvo algumas exceções, né? Uma exceção também é o paciente que tem indicação de fazer uma cirurgia de bypass coronariano, né? É uma cirurgia de revascularização miocárdica, então já vai abrir... O paciente que precisa mexer no coração por algum outro motivo, ele vai precisar fazer uma cirurgia aberta. Se ele tem uma aorta doente que vai precisar substituir a aorta junto com a válvula, um aneurisma, né? Ou se ele vai precisar fazer uma ponte safena, uma mamária, então ele vai fazer o procedimento combinado. Mas só essa questão da ponte, até isso, hoje em dia não se sabe ainda muito bem qual é o melhor momento. Antigamente se achava que precisava fazer cateterismo em todo mundo e tratar a coronária antes de botar a TAV. Já tem alguns estudos tentando mostrar se isso faz na mesma hora ou se você pode fazer a TAV, esquecer a coronária e fazer essa coronária mais para frente. E às vezes para tirar o cara de uma SEC, né? Você faz. Exato. Então, assim, se o paciente esquecendo a TAV, ele é um candidato a uma angioplastia simples, por que colocá-lo numa mesa cirúrgica e abrir para tratar e fazer tudo simultâneo? Você pode fazer escalonado. Você pode tratar a coronária e depois trata o que é mais importante, né? Mas essa evidência ainda não é uma coisa muito robusta, os estudos ainda estão aparecendo. Então, assim, para o paciente do particular, né, que o convênio vai cobrir, e na maioria, hoje em dia, né, dos idosos, a gente vai acabar escolhendo TAV. Né? TAV. No SUS, como você bem disse, ainda não é uma realidade a TAV. Né? Esperamos que no futuro próximo... Em centros de excelência você pode conseguir, mas ainda está se estruturando, apesar de já ter normativa liberando. Olá, então, de repente, pintando um cenário. Eu sou um médico lá do interior, na capital... interior, e eu não tenho toda Da capital ou do interior? Não entendi. Numa capital do interior. Não entendi. Então... Explica aí, Pig. Uma capital no interior, mais do Brasil, né? Uma coisa que não tem a mesma noção de capital. Que não seja São um Paulo, grande Recife, eixo, uma grande metrópole. Eixo, né? Uma grande cidade, mas eles não têm todos os recursos que tem Recife, Rio de Janeiro, São Paulo. E até no interior também, aquele cara que está mais afastado dos grandes centros, né? A família vai sempre perguntar a você, doutor, devo ou não devo operar? E aí você disse que usa o score do STS, que é um score que eu confesso a você que eu já preenchi algumas vezes, não é muito fácil de você interpretar, porque algumas coisas ali o americano tem que a gente não tem. E já dados do próprio paciente. Às vezes o cara tem até um CAT ali antes e a gente não tem. Não é só isso. Cirurgia cardíaca não é só a mão do cirurgião, é o pós-operatório. Né? Faz toda a diferença se você tem o suporte hemodinâmico que você tem no transoperatório, o pós-operatório. Então, assim, dizer que o risco cirúrgico é 1%, 2%, num hospital, isso já tem vários trabalhos aí. É diferente, 1% na Cleveland Clinic. Exato. E existem trabalhos já nacionais mostrando isso, que... A mortalidade cirúrgica dos hospitais brasileiros de registro, a gente não está falando de estudo clínico, é muito maior do que o que se fala fora nos grandes estudos. Então eu sempre falo com os residentes que eles vão lá, falam todos os estudos mais recentes, e esse paciente pelo estudo tal, não sei o que, eu digo, mas o estudo tal não foi feito com um paciente desse tipo, com comorbidade, que tem uma doença periodontal grave e que você vai precisar tratar uma série de coisas para ele não ter uma endocardite. Que não vai ter dinheiro para comprar uma varfarina. Então, assim, tudo isso precisa ser levado em conta. Mas, a rigor, é isso. Se o paciente é muito idoso ou um idoso com comorbidades e ele pode ser um candidato para TAV, vamos para TAV. No caso, que é um paciente mais jovem, com menos comorbidade, vamos privilegiar a cirurgia, pensando que mais para frente ele vai precisar de uma TAV por dentro, que a gente chama de válvula em válvula. O paciente ele tem uma prótese biológica na válvula aórtica, essa prótese 10, 15 anos depois ela degenera e você vai lá e tem a chance de botar uma TAV. Se você já fez a TAV, você meio que queima etapas e não consegue tratar ele mais na frente. Mas é isso que eu estava querendo encaixar. Então você fez o seu score cirúrgico pela Sociedade Americana, STS, e aí você detectou que ele tem indicação ali de TAV, for acima de 8% pelo alto risco cirúrgico, ou então ele pode ser um candidato à cirurgia, desconsiderando que a gente já botou aqui. E aí vem, acho que, o estado da arte do geriatra, que é justamente a questão da fragilidade, que é composta dentro da AGA, que a gente ainda não tem uma parametrização que faça a conjugação e que passa pelo que você falou também, onde a gente teria ali um paciente com condições de cirurgia, pelo risco cirúrgico, mas o risco cirúrgico ele não considera a questão da fragilidade, né, dos critérios de comorbidade que ele possa ter associado, do que é que ele tem de independência funcional,
até que ponto ele tem grau de comprometimento cognitivo, que possa influenciar até no pós-operatório e piorar com a cirurgia. Então, isso aí eu acho que se soma até com muito do que a gente fala aqui nos podcasts, com o estandarte do geriatra, que aí tem que entrar também nesse. E não tem um score ainda. A gente tá puxando a sardinha pro nosso lado, a verdade é essa. Óbvio, e que nesse Hard Team, como o pessoal adora chamar, Hard Team, tem que ter um G. Tem que ter um G aí, GHT, né? Então, Hard Team. É muito importante, né? A opinião do geriatra em um olhar mais acurado para a detecção de fragilidade, né? Do geriatra, né? E pronto, estou dizendo, mas brincadeiras à parte, a gente sabe que cada vez mais a cardiologia, as outras especialidades estão ficando mais atentas, e que bom que estão ficando mais atentas ao conceito de fragilidade, né? Mas isso que o Fig está dizendo é muito importante, que esses scores do STS Pro, né, não tem a acurácia, a sensibilidade para avaliação de fragilidade. É importante incluir esse viés da fragilidade nessa decisão, no processo de tomada de decisão. É aquela coisa, o score, ele é criado para nortear, ele não engessa como a diretriz da mesma forma. Então, se você tem um feeling, você está vendo aquele paciente, conhece ele há 10 anos e sabe que ele tem uma série de medos, de angústias, que ele não vai se adaptar numa UTI com um peito, 2 drenos. Então, esse cara provavelmente vai precisar ir para um procedimento em que ele faz de manhã e no meio-dia ele já está comendo o feijãozinho dele na UTI. Uma TAV é isso hoje em dia. Existem as TAVs minimamente invasivas que não se passa sonda vesical. É a linha de produção de TAV. Então, assim, e é o futuro, né? Cada vez menos invasão, menos contraste, menos dano renal. E lembrar também que nem tudo são flores, né? Esses pacientes, 20% deles podem ganhar um marca-passo por causa da TAV. Faz um BAVT, né? Porque quando a prótese vai expandindo ali, né? Você espreme o cálcio e esse cálcio vai lesar o sistema de condução. Então, é uma das complicações. Tanto é que é imperativo todo paciente que vai para a TAV já tem um marca-passo provisório durante o procedimento. E se fica ali um dia, e muitas vezes ali você sabe que o paciente vai para casa com 2, 3 dias de pós-operatório. Então dá para economizar também o contraste na TAV. Se ele quiser que faça menos contraste, o mínimo possível, dá para fazer essa recomendação? Dá. O que se gasta mais contraste não é nem na TAV, é no estudo da aorta na tomografia, porque aí você vai gastar uns 150 ml de contraste para fazer um angiotomo bem feita, né? Então... Para preparar a prótese, isso, né? A TAV você consegue fazer com muito pouco contraste hoje em dia. Claro, você vai precisar fazer para ver como depois ficou a expansão, se não tem refluxo periprotético, você vai expandir melhor a prótese, mas se usa menos do que mesmo na tomografia. Ok. Bom, um outro ponto aqui, só para... A gente já está caminhando para a parte final do podcast. 2 pontos, na verdade. Um que você já citou, que é terapia medicamentosa, não serve para nada, né? Não muda prognóstico, altera poucos sintomas, né? E pode até piorar, né? Principalmente paciente com estenose aórtica grave, você não deve usar beta-bloqueador, né? Esse paciente... Eu acho que a missão da gente aqui é falar, para a grande maioria, o remédio não vai funcionar. Por quê? Porque se eu tenho uma obstrução, o remédio não vai resolver aquilo ali. Mas para um paciente que não é candidato a tratamento invasivo, diurético vai me ajudar bastante, né? Mas a gente não pode também pegar muito pesado. Lembrando que se eu tenho uma pré-carga muito baixa, se eu espoliei demais o meu paciente e ele tem uma obstrução, uma pós-carga muito alta, eu não posso deixar ele sem nenhuma pré-carga, vamos dizer assim. Então, aí é a arte de você dar um pouco de diurético, ver como o paciente fica. Se o paciente ele é muito hipertenso, ele vai precisar tomar antihipertensivo, mas eu vou privilegiar drogas que não façam tanta hipotensão postural nesse paciente, já que ele é um grande candidato a ter síncope. Né? Beta-bloqueador eu vou evitar ao máximo, mesmo que ele tenha disfunção ventricular. Por quê? Primeiro que beta-bloqueador não foi estudado em doença valvar nesse cenário. Beta-bloqueador é para outro cenário. Se eu vou diminuir o inotropismo num coração que já está cambaleando, porque está obstruída a sua via de saída, eu posso piorar sintomas desse paciente. Então, tiro o beta-bloqueador, tiro o nitrato, mas um diurético vai bem. Até mesmo o paciente sintomático está aguardando um procedimento cirúrgico, ele vai precisar de alguma medicação para diminuir aquela congestão e os seus sintomas de dispneia. Se ele já usava, tu retira. Ele já usava beta? Sim. Habitualmente eu retiro. Mas isso é a arte da medicina, não existe nenhuma recomendação formal
contra ou a favor. A gente tem que diminuir, pensar na fisiologia cardíaca. Se você vai diminuir o seu inotropismo, teoricamente isso vai fazer pior para o paciente. Ah, mas é um paciente coronariano. Tá, mas ele não está tendo angina agora, porque ele colocou um stent 10 anos atrás. Tira esse beta-bloqueador. Bom, e um outro ponto, para fechar, é atividade física na estenose aórtica, né? Importante a gente ter isso em mente, porque muitas vezes chega para o idoso, é conduzido ainda só pelo geriatra ou pelo médico de saúde da família, precisa ter noção de como recomendar atividade física nesses pacientes, porque a gente sabe que... Antes da intervenção, né? Antes da intervenção, né? Então, na estenose aórtica leve, é um paciente que não vai precisar de nenhuma restrição. Na moderada, ele vai precisar de ali evitar atividades de alto rendimento, né? Evitar competições. E na estenose grave, aí você vai recomendar que ele faça o mínimo... Canja de galinha. Canja de galinha. Aguarda o procedimento. O mínimo de esforço possível enquanto aguarda o procedimento. Né? Outra coisa legal de lembrar também é quando o não cardiologista vai encaminhar esse paciente para um centro de referência, para um colega cardiologista. Boa. A gente estava conversando aqui. Então, se o paciente é sintomático, é imperativo que ele já vá para o cardiologista porque ele precisa tratar. A gente conversou extensamente aqui sobre isso. Mas se o paciente ele já tem uma estenose aórtica de leve para moderada, principalmente os moderados, eles precisam ser encaminhados porque eles precisam engrenar no acompanhamento mais de perto, com ecocardiograma seriado, para você encontrar o melhor momento de indicar o procedimento cirúrgico. Lembrando que esses pacientes, eles não vão do nada, já tem um pré-operatório todo pronto. Então você vai precisar fazer uma angiotomografia, você vai precisar fazer uma avaliação muitas vezes de coronária desse paciente, você vai precisar conversar com o nefrologista se esse paciente tem uma disfunção renal importante. A família vai precisar entrar na justiça para o plano pagar o procedimento. Na maior parte, né? Hoje em dia mais não, mas no passado foi muito pior, né? Já que tem código para esse procedimento, mas muitas vezes ainda os convênios têm alguma dificuldade de liberar, então tudo isso precisa ser visto com calma, porque o pior dos cenários é você ser chamado para ver um paciente entubado na UTI com estenose aórtica grave, com pulmão congesto, o rim piorando função, para você agora salvar esse paciente. É difícil. Deixa eu falar 2 pontos mais que eu queria discutir contigo, aproveitar a tua presença. Segmento de eco no paciente com diagnóstico de estenose aórtica. No mínimo a cada 6 meses eu faria. Mas aí a gente tem diferencial, né? Que se é o leve, moderado... Tá. O leve eu acho que a gente pode fazer anual, mas o moderado para grave, assim, no mínimo de 3 a 6 meses. Mas o moderado, 6 meses, eu acho que é bem viável isso daí. Se for moderado de calcificação, deixa nesse planejamento mais estreito. Exato. Lembrando que existe o moderado e o moderado. A gente vai o moderado do 21 até o 39, né? Então, tem paciente moderado com 35 de gradiente que eu digo, venha daqui a 3 meses que eu quero ver como é que a senhora tá. E principalmente, Rodrigo, se é um moderado, mas já está diminuindo a fração de ejeção, é um moderado com fração de ejeção abaixo de 60%, você tem que olhar com muito carinho para esse paciente. E lembrando, minha gente, que quem vir fazendo um eco vai ver que isso daí se você medir 10 vezes o gradiente no mesmo dia do paciente, nunca vai dar o mesmo gradiente. Então, isso é muito dinâmico. E outra, a pressão arterial durante a avaliação do ecocardiograma faz toda a diferença. Se você tem... Uma das avaliações é você ver o fluxo valvar. Então, se você tem uma pressão, uma pós-carga muito alta, esse fluxo valvar vai ser diminuído. Então, a gente vai ter que controlar a pressão desse paciente para fazer um eco bem feito. E quais pacientes vão para o ecocardiografista, deitam e eles são aferidos à pressão. Então, a gente tem que lembrar tudo isso. Então, avalia, tá na dúvida, repete o eco, troca o operador, avalia novamente e encontra o teu ecocardiografista parceiro, que você vai ligar para ele e falar, esse paciente é assim assado, repete o eco com o mesmo examinador, que é examinador dependente sempre. Então, 35 pode ser 41, pode ser 32. Então, tem que ficar de olho nisso daí. Faça um ecocardiografista feliz. Né? Repita. Antes da gente analisar, Gomes, aí eu tenho um grupo, que é aquele grupo que a gente já falou aqui, 70 anos, que pode ser, mais de 70 anos, com risco baixo cirúrgico, que ele pode ser TAV ou cirurgia. Ok. Qual é o prognóstico de eu botar uma TAV no paciente? Qual é a sobrevida média dessa TAV versus eu decidir pela cirurgia a sobrevida média dessa válvula
biológica? É basicamente a mesma, porque a gente está falando de próteses biológicas dos dois cenários. Hoje em dia, muito menos implantado prótese mecânica. A gente coloca prótese mecânica em paciente muito jovem, que você não vai ficar trocando 3, 4 válvulas ao longo da vida, porque cada vez é uma cirurgia de maior risco. Então, se um paciente tem 40 anos com febre reumática e tem condição de anticoagular, ok, mas o paciente que tem febre reumática geralmente é o paciente que não vai ter condição social, muitas vezes, de fazer um acompanhamento desse INR. Então, mas o segmento aí e a durabilidade dessas válvulas, em torno de 10, 15 anos, né? Mas tem válvula biológica cirúrgica que com 5, 6 anos já está com estenose novamente. Então é muito variável, vai depender das características do paciente. A TAV também? 10 anos? Também. Por isso que a gente não pode fazer TAV com 40, com 50, com 60, senão com 70 você já vai ter uma estenose aórtica de novo, e a população está vivendo cada vez mais. Então, se você já pega um paciente mais cheio de comorbidade e que você vai jogar para frente o problema daqui a 10 anos, é outra coisa, entendeu? É a pergunta impossível. Qual é o pior? TAV sobre TAV, supondo que ele, de repente, consiga uma sobrevida maior e tenha essa qualidade de vida mantida e que seja proposto uma nova intervenção. TAV sobre TAV é a pergunta impossível, viu? Ou TAV sobre válvula? Eu acho que TAV sobre TAV não existe, até onde eu sei, porque a estrutura não permite que se faça isso. Agora, TAV sobre uma válvula biológica é muito frequente, que a gente chama de valve em valve. Então, por isso que a gente, paciente mais jovem, coloca uma cirúrgica e joga o problema para frente. Nova estenose aórtica ou disfunção da prótese, aí você vai para TAV. Beleza, Fig, agora tem que falar, Fig. Eu já disse, estamos chegando para o final, aí Fig ainda traz mais uma discussão de... Sugar o homem até o aí o pessoal não vai mais acreditar em mim, né? Tu suga depois. Vamos lá, pessoal. Rodrigo, muito obrigado aí pela presença mais uma vez aqui, brilhantando nosso podcast. Espero que vocês tenham curtido, né? Compartilhe aqui esse conteúdo, que é muito valioso. Tenho certeza que vocês aprenderam, assim como a gente aprendeu muito aqui também, tá bom? Um forte abraço e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!